Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 4, intitulado Vampirismo. A semana passada, nosso querido Augusto leu o texto em que o André Luiz faz a pergunta relacionado, como ele diz aqui, como se verificam os processos da doença de ascendência psíquica, não resulta a afecção do assédio de forças exteriores. Ele queria saber se esses micro-organismos, se eles contaminam. O mentor espiritual, que é o Alexandre, está respondendo essa indagação de André Luiz, que foi o que nós iniciamos a semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade ao comentário, tá? E nós estamos aqui. E qual acontece no terreno, tá? A partir daí nós vamos começar a comentar. Então vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir para a nossa irmã Lourdes fazer a nossa prece de abertura. Deus de misericórdia, Jesus, nosso amigo querido, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos. E queremos pedir, Senhor, que Tu permita aos nossos amigos espirituais estejam conosco, nos ajudando a compreender o estudo da noite de hoje. Ampara-nos, Senhor, e nos envolve com a Tua humildade, com a Tua perseverança, a Tua magnitude, a Tua bondade, Senhor. Nos ajuda a ser mais justos e misericordiosos e nos ensina a perdoar, Mestre querido. Fica conosco, porque queremos a Tua companhia para sempre. Assim seja. Muito bem. Então vamos nós. Então Alexandre está aqui respondendo ao nosso querido André Luiz. Continua Alexandre. E porque lembra que ele está falando aqui, eu gostei quando ele usou o termo perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então, o que nós aprendemos no estudo anterior? O meu pensamento, o meu comportamento gera germes psíquicos na parte específica do corpo que está sendo comprometido. Por exemplo, aqui foi falado de um homem alcoólatra, logo o fígado dele está totalmente comprometido, envolvido por esse que o André Luiz chama de bacilos, mas que o nosso Alexandre chama de germes psíquicos. O outro irmão tinha desequilíbrio na área sexual, logo o seu órgão genésico estava também apanhado desses germes psíquicos. Olha que interessante. E tinha uma outra senhora que ela comia demais, dizem assim, exacerbadamente, e muita carne. Logo, o seu sistema digestório estava também cheio desses germes psíquicos. Então, a gente observa que aonde está a nossa fragilidade psicoemocional, a gente acaba o quê? Destruindo, construindo essas formas, pensamentos, entende? Esses germes psíquicos. E uma vez esses germes psíquicos sendo criados, ele vai destruindo o nosso corpo perispiritual e que vai destruir o nosso corpo físico, entende? Então, muitas enfermidades do nosso corpo são resultados da nossa conduta moral, da nossa conduta emocional, entende? Ficou claro isso? Ficou? Então, vamos continuar aqui conhecendo esses germes psíquicos. Então, no estudo anterior, ele já falou o que produzem. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações. Eu voltei um pouquinho atrás. E os pensamentos dão origem à forma e consequências de infinitas expressões. Então, parece assim algo meio fantasioso, mas é só a gente refletir. A gente tem um dito popular, mente sã, corpo sã. Então, uma atitude no bem, volto a repetir. Qual foi a frase, Lourdes, que eu já esqueci? Erro é
repetição, é renovação. Não, erro é repetição. Então ele diz assim: e qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado. Então a pergunta é: uma vez existindo esses bacilos, que o André vai chamar de bacilos, e que o Alexandre vai chamar de germes psíquicos, André perguntou: é contagioso? Porque ele olhou para o corpo das pessoas que estavam ali dentro de uma reunião mediúnica, exercitando o desenvolvimento da faculdade. E ele se assustou, porque ele olhou. Agora, não foi só o ato de olhar, ele foi preparado, ele recebeu o magnetismo, ele, André Luiz, para ter essa visão mais aprofundada, porque ele não ia enxergar. Então ele teve uma ação magnética do Alexandre na sua visão para que ele pudesse identificar isso. Por quê, gente? Porque André Luiz está aprendendo. E isso vai fixar na memória dele. Uma conduta má, olha o estrago que está deixando. Então, quando ele olhou aquele que ele chamou de bacilos, ele disse: meu Deus, isso contamina? Isso pode contaminar pessoas que se aproximam, uma vez tendo contato com essa pessoa, porque são muitos, não era nem um e nem dois. Aí o Alexandre diz: e qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado. Você pode ser contagiado, contaminado. Olha que interessante. Pode ser contaminado. E como nós somos farinha do mesmo saco, a gente se contamina. Não é verdade? Se alguém te trata bem, sorriso de orelha a orelha. Se alguém te tratar mal, acabou com o teu dia. Duvido você ser tratado mal e você continuar na harmonia, não entrar em sintonia. É um desafio. Entende? Então olha o que ele diz: e qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, vamos lá, vamos pegar passo a passo. Vamos pegar o cidadão do álcool, tá? Ele está contaminado? Tá. Tu pode se contaminar? Pode. Você sai lá numa festinha, né? Tá um grupo, né? Tá ali, o cidadão tá lá, né? Ah, Conceição, só uma taça, esse vinho é espetacular. Que custa? Vai que ser chata. Se eu tiver no mesmo sintonia, eu vou tomar. Vamos pegar a irmã que come demais. Come mais um pouco, come mais um pouco, come mais um pouco. Se eu tiver na mesma sintonia, eu vou comer mais um pouco. Porque tudo isso é processo de educação, gente. Se a gente não consegue controlar a boca, você acha que a gente vai controlar as emoções? Não vai. Então tudo é uma questão de disciplina. De disciplina. O outro era do sexo. Pode sim. Pode. Ele está contaminado? Se aproxima de ti, te envolve, começa a falar, começa a seduzir, começa isso, começa aquilo. Quando tu vê, tu já está no inferninho também. Por isso que ele usou um termo aqui, olha. Desde que, olha a palavra, imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambientes propícios. Se você oferece um ambiente propício, vamos pegar o álcool. Mas é tão gostoso, é tão chique tomar uma taça de vinho, né? Eu vou tomar. Ambiente propício. Lá que come. Você gosta da coisa, você gosta de comer, vai comer mais. E para o sexo também.
Então é uma questão, por isso que eu gosto da fala do Emmanuel, é uma associação. E você vai se contaminar sim com esses formas, germes psíquicos. E vai contaminar. Tanta coisa, né, Igor? Que a gente nem imagina, né, meu filho? Oi. Mas às vezes existe aquele segundo de situação, né? É onde diz O livre-arbítrio, né? E ele diz, o contato aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, ele está falando agora do corpo físico, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós, os espíritos, se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. É aquilo que a gente diz. Ele diz assim, olha, no mundo físico isso acontece de uma forma até muito mais violenta. No mundo espiritual, ele vai dizendo aqui, no caso, eles, aliás, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aí te diz o que serão essas modificações naturais. E a gente fica aqui tentando deduzir o que seriam essas modificações naturais, uma vez que eles estão no mundo espiritual. Porque existe espírito viciado? Existe. Existe. Então, porque o que acontece? O André Luiz está vendo esses bacilos no corpo de um encarnado. Não é, Vero? É o corpo de encarnado. Ele olha e vê esses bacilos, esses germes no corpo físico. E ele olha como se fosse realmente matéria aquilo, e o é. Mas uma matéria em que ele ser humano, está criando. É a forma pensamento. Por isso é que ele usa o termo aqui, germes psíquicos na esfera da alma. Porque é a alma, o ser encarnado, que é vicioso. O corpo não é vicioso, é a alma que é viciosa. E uma vez uma alma viciosa, ela vai criando esses germes que ele viu no corpo. Mas na condição do espírito, como é? Aí ele usa esse termo aqui, ó. Mais grosseira, essa lei funciona com violência. Enquanto entre nós, espírito, ela vai se desenvolvimento com as modificações naturais. Que aí é aquilo que vai deformando o corpo perispiritual. É natural, porque é natural. Pensei, vibro, logo isso vai ter uma ação. Aí ele diz, aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. E quando os espíritos dizem muita gente, é muita gente mesmo. E o terrícola tem vocação para o abismo. Gente, a gente caça o abismo. Qual é o abismo? O abismo tu cai e acabou. Jesus está convidando, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas o cãozinho vai para o abismo. Parece que a gente tem um dedinho podre para procurar as coisas erradas. Por isso é que ele diz, vocação para o abismo. Porque a nossa essência ela é divina. Meu DNA é divino. Mas a gente busca o abismo, cai e se estrepa todo lá dentro. Palavra dura, né, Lourdes? Diga, meu amor. Na dependência química, a gente tem uma característica de comportamento chamada saliência do comportamento. Ele sabe que ao usar de forma abusiva o álcool ou a droga, ele modifica o comportamento dele para pior. Mesmo assim, ele busca o uso compulsivo. Então é como se ele tivesse realmente a vocação para o abismo. Ele sabe que faz mal, que ele compromete ele e todas as pessoas que estão ao redor, mas ainda assim ele faz a opção de continuar usando. Somos nós, né?
A gente sabe que o mal faz mal e a gente continua fazendo mal. Então, chega a dói, né? Às vezes dá vontade de chorar, fico moada. Porque a gente já está há milênios errando. E aí eu gosto quando o nosso Emmanuel diz assim, que quando Jesus saiu com os seus discípulos para orar, Pedro, João e Tiago, e era momentos assim decisivos. E Jesus disse, olha, o momento é decisivo, vamos orar. E Jesus se afastou para orar. Quando ele voltou, os 3 estavam dormindo, morto de preocupado, porque dormir é relaxar, gente. Né? Quando tu dorme, tu não está nem aí. E roncou e babou. E quando Jesus voltou e olhou, nem por uma hora, né? Ele advertiu e foi orar de novo e voltou, e pela segunda vez eles voltaram a dormir. Aí é quando Jesus diz, nem por uma hora pudestes velar, né, comigo, nem por uma hora. E o Emmanuel diz que uma encarnação é 1 hora. Poxa, por 1 hora a gente não aguenta? A gente não 1 hora só, 1 hora, deixa de atender os teus caprichos e faça o que é melhor para ti. O que é melhor para ti é o que Jesus ensina. O amor de nossa vida é o que é melhor para a gente. Então, e a gente fica apanhando. Por isso é que ele usa a palavra dura, vocação para o abismo. Porque as nossas escolhas nos levam ao... Cada viciação, olha a palavra, viciação particular da personalidade o ser encarnado, produz as formas sombrias. Cada viciação, então você para e fez, quais são os meus vícios? Cada vício meu constrói essas formas sombrias. Então, o rapaz do sexo, as formas sombrias estavam a parte genésica dele. A moça que comia muito, na parte digestória. O rapaz que bebia o álcool, no fígado. E quando você usa a língua para fofocar, falar mal da vida alheia, tem língua aí que está contaminada. O olho contaminado. São os vícios, né? Então, é porque ele diz aqui, ó. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que eles são consequentes. E estas, como as plantas inferiores... Então você vê assim, um espírito inferior vai olhar para mim e não vai ver nada. Mas um espírito superior, ele vai olhar para mim e vai ver tudo. E a gente está lá falando de Jesus, tremendo a voz e tudo. Entendeu? Né? Que eles são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, porque essas plantas rasteiras, tu planta uma, daqui a pouco o quê? Tomou conta. Elas são rapidinhas, né? Por isso que ele faz essa comparação. Que eles são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, relaxamento. Porque se você não cuida do seu terreno, as plantas o quê? Vai encher de mato. Então, se eu não cuido do meu mundo íntimo, vai encher de formas sombrias. Um vício, ele não está para ser realizado. O vício está para ser combatido. Mais uma do mundo espiritual. Eu só repasso para vocês. Porque a gente identifica o vício e não quer combater o vício. Ah, mas eu gosto, é um vício. E ele está aí justamente para isso, para te combater, não é para te realizar ele. E esse vício não é de agora. Você pode estar há milênios com esse vício. Por isso é que eles falam que a gente repete os mesmos erros. As plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável são extensivas às regiões próximas,
onde não prevalece o espírito de o quê? Vigilância e defesa. Vigilância, vigia o teu pensamento. Porque tudo começa aí dentro. Tudo começa aqui, ó. E a defesa. Vigilância é interno, a defesa é externo. São as sugestões que a vida te traz. São as influências de encarnados. Daí a defesa. Você encontra pouquíssimas pessoas para te convidar para fazer o bem. Mas você encontra uma multidão para te convidar, para te permanecer no vício que te apraz. Entendeu? Porque é aquilo que a gente tem aprendido. A evolução, ela incomoda muita gente, encarnada e desencarnada. Encarnada, aquele povo começa a chegar perto de ti e diz: e aí, vai virar santa agora? Verdade? Vai virar santo agora? Tu vai virar santa? São essas pessoas invejosas encarnadas. E da mesma forma tem os invejosos no mundo espiritual, que eles não se dão bem e não querem que ninguém se dê. E aí eles perseguem. E olha, gente, quando a gente cai, eles dão muita gargalhada. Eles comemoram, porque isso traz felicidade. Aqui na Terra não tem gente assim? Quando a pessoa cai, diz: olha aí, só precisava de uma oportunidade. E a gente se alegra. É só uma questão. E a gente se alegra de ver a queda da pessoa. Não tem assim, encarnado? Que se alegra com a queda do outro? Do mesmo jeito no mundo espiritual. Se alegra e dão gargalhadas. Que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e de defesa. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos, diz André Luiz, e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou Alexandre. E aí, como o nosso irmão Augusto hoje não pôde estar, eu vou pedir para o nosso amigo, essa segunda parte não. Olha, meus amigos, os nossos irmãos que estão aqui presentes, vou falar para o pessoal que acompanha no canal, tá? Viu, Naí? Pode colocar isso no canal. Os nossos irmãos que estão aqui presentes, eu estou recomentando, que eu já tinha comentado, tá todo mundo caladinho olhando para mim, apanhando. Apanharam 2 vezes, né? E vocês do canal vão apanhar também agora 2 vezes. Então, vamos agora retomar, mas eu vou retomar do começo, ou seja, mais uma vez, 2 vezes, né? E eu estava aqui, né? Então, sei que a sua perplexidade, diz Alexandre, é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Olha, gente, a palavra aqui, olha, reincidentes no abuso da lei. Abuso. Não é uso, é abuso. A gente não só usa, a gente abusa. E a gente abusa mesmo. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, o que é isso, tia? O homem de Neandertal já tinha razão? Não. Então, desde o primeiro dia da razão da mente humana, já estudamos sobre mente, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Então, desde o despertar da razão do homem, já está ali plantado a ideia do bem viver de Deus. Agora, terrícolas, baixa a bola. Não pensa que toda a criação de Deus faz o que a gente faz. Seguir o mesmo curso que a gente. Não, a gente é 1%. 99%
da criação de Deus segue o bem. Aonde que eles estão, Conceição? No universo. Esse planetinha aqui é a união dos doidinhos. Por isso é que Jesus disse: eu vim para os doidinhos. Ele diz: eu vim para os doentes. Mas eu vim para os doidinhos da terra. Agora, saber conviver com esses doidinhos. Gente, a gente crucificou Jesus. Jesus curou, devolveu visão, libertou consciência. O homem fez tudo certinho. Crucifica. Olha os doidos da terra. Escolhemos Barrabás. Exatamente. Escolhemos Barrabás. E aí a gente que não é flor que se cheire, quer ser tratado como um anjo de candura. Se quem fez só o bem foi tratado do jeito que foi, imagina nós. Então isso é algo íncito. Então o terrícola, ele é exceção, ele não é regra, tá? Não esquece disso. Terrícola é exceção e nós somos terrícola. Nós somos os espíritos, daí a parábola de Adão e Eva, que nos rebelamos contra a lei de Deus, tá? Então eu sou doidinha e vocês são doidinhos, lutando para nos tornarmos pessoas melhores. Olha como a gente é muito doido. A gente escuta um texto desse no ticado do jaraqui, que é menos de 2 centímetros, o texto, e a gente volta para a nossa vida lá fora como se não tivesse ouvido nada. Isso não é coisa de doido? Entendeu? A gente é muito doido. O ápice da rebeldia. Ouvir um texto desse daqui era para a gente sair dali já com a Madre Teresa de Calcutá. Entendeste? A gente não sai. A ideia de Deus criou princípios religiosos, não está falando de religião, mas de religiosidade, tá bom? São coisas diferentes. Sugerindo-nos as regras de bem viver. Porque a regra de bem viver, ela não é uma imposição, ela é uma sugestão. Porque nós temos o livre-arbítrio. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, que a pessoa vai se tornando mais inteligente, né, que se acha, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Quanto mais o homem desenvolve a inteligência, mais ele se acha importante. E foi o que nós falamos, agora bem me recordo do estudo anterior. Você sabia que dentro da ciência não se pode falar o nome Deus? Não pode? Não, isso aqui não. Porque está achando que Deus é religião. Aonde que eu vou me meter num lugar que eu não posso falar amor da minha vida? Não vou. Falar de Deus, o Criador do universo. Então, quanto mais o homem vai desenvolvendo a inteligência, os terrícolas, os doidinhos, mais exclui Deus. E há quem negue a existência dele. Tudo foi feito por um mero acaso. Todas as regras que existem no universo, para inclusive manter esse planeta aqui rodando numa velocidade exata, se for um pouco menos, um pouco mais, acaba o planeta. A velocidade do planeta é exata para que ela possa se permanecer em perfeita harmonia. Tudo isso foi o acaso. Como é que a pessoa, tendo a ciência e a consciência de tudo isso, pode dizer que tudo isso é um mero acaso? Aí é para acabar, é muita burrice. O professor Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele aborda a escolha humana e vai colocando as ideias religiosas e ele coloca o materialismo. É isso que a nossa irmã Nígia está aqui falando. E que hoje ainda tem. Mas pior do que o materialista são aqueles que se dizem espiritualista e não tem uma vida espiritualista. Porque a gente se diz espiritualista, mas o nosso cotidiano é de um materialista. A gente coloca o espírito acima das coisas materiais? Não coloca. Logo nós somos o quê? Materialista.
A gente fala em espiritualidade, mas a gente não vive espiritualidade. Eita, que o negócio hoje está fervendo, né? Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Agora vem a porrada, é verdade, era aqui. Os pais, olha, os pais terrestres, os doidinhos da terra, os terrícolas, com raríssimas exceções, e quando eles dizem raríssimas, é raríssimo mesmo. São as primeiras sentinelas viciadas, os pais. Porque não são doidinhos? Agindo em prejuízo dos filhinhos. Quer ver? Tu manda o teu cãozinho, teu filhinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e às vezes sábado, para desenvolver a intelectualidade. E tu diz para esse caboquinho, pro curumim, para Cunhantã, que a coisa mais importante da vida dele é isso. Você não encosta na cama da criança para fazer uma prece e falar de Jesus. Você não leva essa criança para envolvê-la em uma religião. Você não senta à mesa com essa criança e antes de começar a comer, agradecer a Deus. Você fala para esse ser humano que o mais importante da vida é ele ter segurança financeira. E aí? Está formando o quê? Um materialista. Você não trabalhou espiritualidade nessa criança. Você que está com o filhinho pequeno, o Igor que está com o filho pequeno, tendo a oportunidade de ouvir isso aqui agora. E quem está aqui com o filho pequeno, eu não sei mais. E quem está acompanhando pelo canal. Porque a gente tem data, a gente tem um time, a gente tem período para fazer isso. Tu não vai querer pegar o teu curumim de 14 anos e achar que tu vai mudar. Tu não vai mudar, não. É lá no início. Lá na infância. Com o que você se preocupou, pai e mãe? Olha aqui, ó. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar. Inércia está em movimento? Parado. Quem é os vigias do lar? Os pais. Aí tu trabalha o dia todo, deixa o curumim, a Cunhantã com a babá, e depois tu vai querer o quê? Que a babá eduque teus filhos? Porque a gente acha que criar filho é manter filho vivo. Criar filho é educar filhos para trazer de volta ao seio de Deus. Você vê como a gente falha? E vamos ter que responder por isso. Olha o que ele diz, ele pega pesado. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca. Você cria a filha cheia de rococó. Parece assim que é a tua boneca. Você cuida do filho como se fosse boneca. Aí compra vestidinho e lacinho e rococó e aquele quartinho todo rosinha. Você está brincando de boneca? É um espírito reencarnado, viu? Entendeu? É um espírito reencarnado. E que sabe Deus de onde veio. Fica de olho bem arregalado para você ver as tendências, para você poder educar. Um dia desse eu vi um vídeo, 2 irmãozinhos brincando, e a menina era tão geniosa e tão maliciosa que ela queria um brinquedo que estava com o irmão. Ela puxou de um lado, ele puxou do outro e ele acabou ganhando. Gente, ela se jogou para trás de um jeito, mas é uma artista, como se ele tivesse empurrado ela aos gritos, mas a mãe estava filmando. Então, esse é um espírito malicioso e perigoso. Se não tirar isso na infância, vai fazer um estrago quando crescer.
Porque ela foi dissimulada. Ela dissimulou que o irmão tinha empurrado. Você acha que a babá vai corrigir isso? Não vai. E você só vai saber disso se você tiver o quê? Vendo. Quando a gente diz que tem um time, o curumim acuiantã, você ajuda a formar a personalidade até os 7 anos de idade. Então tu não vai passar 30 anos. É um período que vai valer muito a pena o sacrifício. Até porque tu vai ter um adulto muito melhor convivendo contigo. Tu vai ter um adulto melhor. Então é necessário que você esteja ali. Aquele período, 1 ano, 2 anos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, a reencarnação se completa. Agora o que vai acontecer? Ele vai somar o que ele traz de outra encarnação. Ele vai somar o que ele recebeu nessa encarnação de ti. Da sociedade que ele está inserido, do país que ele está inserido, porque isso também faz parte, e ali ele começa, a partir dali, formar a sua nova personalidade. Entendeu? Então, ou seja, se você não estava ali olhando, as más tendências dele não foram corrigidas. Vai continuar. Por isso é que ele usou o termo aqui, eu achei muito legal, inércia dos vigilantes. Olha a palavra vigilante. O vigilante, ele está na condição de evitar o mal. Essa é a função dos pais. Ser pai, ser mãe é uma opção. Ninguém aqui é obrigado. Mas normalmente a gente faz isso por um ato de vaidade e de uma autossatisfação. Ah, eu quero ser mãe. Ah, eu quero ser pai. Não é só uma autossatisfação. Isso tem um preço muito alto. Porque tu estás pegando um filho de Deus sobre a tua responsabilidade. Então não é para formar, para brincar de casinha. Ah, eu quero uma menina. Por que você quer uma menina? Ah, porque a gente consegue enfeitar melhor, né? Chega a dar vontade de dar-lhe um cascudo quando eu escuto isso. Como é que você quer uma filha mulher? Porque é melhor para você enfeitar? Olha o nível de maturidade da humanidade terrena. Não, eu quero um filho homem, porque o meu... É cabrito que diz, né? Sei lá, eu quero um filho homem que é para sair pegando as meninas. Que pai é esse? Mas a gente escuta ainda isso. Cego que conduz cego, cai todo mundo no abismo. Como ele usou o termo aqui, ele usou abismo, foi? Qual foi o termo? Segue, porque nós temos uma tendência para ir para onde? Abismo. Está aqui, vocação para o abismo. Então hoje, se eu olho, eu tenho um péssimo filho, uma péssima filha, foi lá atrás que faltou. Então vale a pena o sacrifício. Vale a pena o sacrifício. 7 aninhos... Já manda o curumim para a escola, a curumim para a escola. Ali você já pode se afastar um tanto mais profissionalmente. E agora é só parar um pouquinho mais as arestas. Mas a base já foi feita. Então, o que nós fazemos normalmente? A gente acha que criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos não entende nada. Aí fica tratando como bebelô. Brincando, achando que a vida é só brincadeira, sem dar uma responsabilidade. Quando o menino inteira 7 anos, 8 anos, aí tu vai querer educar. Aí começa a choque. E aí você acha que você tem que educar mais ainda, porque você acha que ele vai entender muito melhor na adolescência. Mais choque. Daqui a pouco vocês não se suportam mais. Então, a adolescência não é o horário da educação, não. É lá na infância. Ficou claro isso? Aprende isso aqui. Inércia dos vigias do lar. A mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias. A palavra é muito dura. Muito mais interessados
no serviço dos alfaiates, na moda, no tênis, na calça, na blusa, no celular, na barbearia, faz lá, fica aquela coisa que você não sabe nem o que é, na grife. Que muito mais interessados nisso que no esclarecimento dos professores. Ou seja, muito mais na vaidade, na futilidade do que na essência. O menino tira a nota baixa, a mãe fica com raiva dos professores. Pode uma coisa dessa? Olha como os valores estão invertidos. Se o professor é ruim, essa professora é ruim, não serve. É o cãozinho que tu tem dentro de casa mesmo que é displicente. Mas é assim que nós estamos hoje. Alcançando o monte do casamento, porque essa bonequinha e esse bebelozinho vão crescer. Muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Não sabe conduzir uma família. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Vitais de vitalidade. E nós, como ele diz assim, perversidade contra nossas próprias forças vitais. O alcoólatra, citado. O sexólatra, citado na obra. E a criatura que come demais, o glutão, eles estão fazendo isso, olha. Endurecimento, perversidade contra as nossas próprias forças vitais. A atitude deles estão destruindo a vitalidade do próprio corpo. Você sabia que hoje o índice enorme de câncer? Câncer. Aqui eu estou com irmãs da área da saúde. Muito grande. A quantidade de pessoas hoje que são diabéticas. Mas é muito, não é pouco não. E aí a gente se pergunta, por que tanta enfermidade? Endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Então os nossos vícios nos destroem. Entre abusos do sexo. Esse domingo nosso tema foi aborto, mas a titia falou de aborto? Do que a titia mais falou? Sexo. Porque aborto é resultado do sexo sem respeito, sem compromisso. E nós falamos que essa é uma área que também nos traz muitas responsabilidades. O sexo não está para atender os nossos caprichos infantis, medíocres e baixos. A função do sexo é procriar. E estamos aí há milênios nos debatendo na mesma tecla. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores. Porque lembra, se eu continuo realizando, mais viciada eu fico. Se eu decido ir para a luta e brecar um processo de autoeducação, alimentação, álcool, sexo, fofoca, qualquer comportamento inadequado, aí eu começo o meu processo de educação. Realizar não educa, só deseduca.
Olha, gente, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando. Você sabe o que é cristalizar? Pensa algo que cristalizou. O cristal é mole ou é duro? Bem duro. Cristalizando hábitos malignos. Porque quanto mais eu faço, mais eu cristalizo. Mais viciado eu fico. Mais maligno o cristal. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Depois de tudo isso que o Alexandre falou, ele pergunta: tu está admirado por quê? Com tanta gente doidinha da cabeça, degenerescências psíquicas. Porque quando a gente fala, a nossa irmã é da área psiquiátrica, né? A Lourdes, quando nós falamos de um doente mental, quando nós falamos de pessoas com os transtornos comportamentais, a gente acha o quê? Que esse transtorno começou nessa existência? Esse transtorno já faz tempo. E está cada vez tomando uma dimensão cada vez maior. Então hoje nós estamos vendo, gente, tem muita gente nascendo com autismo, mas muito não é pouco não. Hoje nós temos um número enorme de pessoas com transtorno, enorme. Estou mentindo, Lourdes? Nós nos tornamos pessoas tão bebelô que qualquer coisa que acontece na nossa vida desagradável, a gente deprime. E tem que tomar antidepressivo. Porque a coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Olha em que nível nós chegamos. Ninguém se permite mais viver a tristeza, que é um sentimento natural do estágio que nós nos encontramos. As pessoas vão imediatamente procurar o sentido da vida. Olha aí. Isso é muito ruim, porque a gente tenta fazer um trabalho de psicoeducação e encontra muita resistência. As pessoas querem, porque as pessoas são imediatistas. Querem a resposta rápida, é preguiça, acomodação, vamos lutar. E outra coisa é se preparar. Eu estou num planeta de provas e expiações, isso aqui tem dor. E detalhe, as dores que aparecem, é a gente que arrumou. A gente apronta, faz tudo errado. Vem a conta, a gente não quer pagar. Não é verdade? É verdade. O mal que nós fazemos vai vir a conta. E aí você vai se trancar e vai chorar o leite que derramou? Não vai. Para finalizar, e aí eu vou anotar bem anotado aqui, que é para dar continuidade, para eu não repetir tudo de novo, né? Foi bom? Nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admitir tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem. E valendo-se dos mínimos ensejos, oportunidade, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza. Eu não vou nem entrar nesse aqui. Isso aqui a gente vai deixar para a próxima semana, que ele vai dizer, é como se ele dissesse assim: gente, que a espiritualidade mais quer nos ajudar. Mas pergunta, a gente quer? Não, a gente quer se associar com os viciosos, encarnado e desencarnado, para a gente continuar no vício. E o que esses espíritos nobres fazem? Se afastam. Fale, Lourdes. É interessante os vícios que nós criamos. Aí vamos assim, criando a associação dos depressivos. Aquele grupo que um alimenta a depressão do outro. A associação dos neuróticos, aí vai. Quer dizer, acho o máximo, né? É incrível como nós
fazemos isso. Como é que é o termo lá do abismo? Eu adorei aquilo. Vocação para o abismo. A vocação para o abismo. Gente, nós temos o maior psicoterapeuta da humanidade terrena, Jesus Cristo. Ele é o caminho para nos libertar dos vícios. Ele é o caminho para nós amadurecermos, crescermos e evitarmos problemas. Todas essas mazelas que vivemos e são criações nossas, de inteira irresponsabilidade nossa. Seguir o Cristo na condição do terapeuta por excelência, isso nos traz saúde mental, saúde física e emocional. Isso nos proporciona facilidade de conviver. Porque conviver com um terrícola é difícil, mas conviver com um terrícola que se esforça para se tornar um humano melhor é muito bom. Quem que não quer conviver ao lado do Chico Xavier? Quem que não quer conviver ao lado de uma doce Dulce? Não é verdade? Foi bom, gente? Foi bom? Deu para aprender alguma coisa? Deu? Muita coisa? Então é hora de agradecer. Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Tudo ok? O que eu mais, assim, eu digo que é música para o meu ouvido. Eu quando dá um tempinho, o EOS é uma equipe que Jesus reuniu, né? Essa equipe que está nos bastidores, que edita, que publica. E tem a equipe que vai lá olhar os comentários, que responde, né? Estão aptos para isso. E algumas vezes, a tia, quando tem tempo, eu vou lá também, dou uma olhada nos comentários. E tem alguns comentários, não vou recordar dos nomes agora, mas que nos chamam muita atenção. Eu me recordo de um, no final da obra Paulo Estevam, ele disse assim: você tem a certeza que a pessoa que começou a ler esse livro não é a mesma pessoa que está finalizando esse livro. E várias pessoas colocam essa observação do quanto o estudo tem ajudado para se tornar um ser humano melhor. Porque esse é o propósito da doutrina espírita. Acompanhe no nosso canal. Se você está pegando o Missionário da Luz, já está no nosso canal, vê os estudos anteriores para você ir se alinhando mais, tá bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então a gente observa que aonde está a nossa fragilidade psicoemocional, a gente acaba o quê? Destruindo, construindo essas formas, pensamentos, entende? Esses germes psíquicos. Então muitas enfermidades do nosso corpo são resultados da nossa conduta moral, da nossa conduta emocional. Porque tudo isso é processo de educação, gente. Se a gente não consegue controlar a boca, você acha que a gente vai controlar as emoções? Não vai. Então tudo é uma questão de disciplina. A gente não uma hora só, deixa de atender os teus caprichos e faça o que é melhor para ti. O que é melhor para ti é o que Jesus ensina, o amor de nossa vida. É o que é melhor para a gente. Então, e a gente fica apanhando. Porque se você não cuida do seu terreno, as plantas o quê? Vai encher de mato. Então, se eu não cuido do meu mundo íntimo, vai encher de formas sombrias. Um vício, ele não está para ser realizado. O vício está para ser combatido. Sugerindo-nos as regras de bem viver. Porque a regra de bem viver, ela não é uma imposição, ela é uma sugestão. Porque nós temos o livre-arbítrio. Endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Então, os nossos vícios nos destroem.
Se eu decido ir para a luta e brecar no processo de autoeducação, alimentação, álcool, sexo, fofoca, qualquer comportamento inadequado, aí eu começo o meu processo de educação. Realizar não educa, só deseduca. Cristalizando hábitos malignos. Porque quanto mais eu faço, mais eu cristalizo. Mais viciado eu fico, mais maligno o cristal. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Bem, vamos agradecer a Jesus. Eu vou pedir, Lígia, você ora aqui pra gente, Lígia? Vou pedir para envolver a nossa irmã Lígia para fazer a nossa prece de gratidão. Jesus, amor de nossas vidas, agradecemos a oportunidade de mais uma vez vermos iluminado o caminho que leva a Ti. De mais uma vez, Senhor, sermos alertados para as nossas falhas, as nossas viciações tão antigas, nas quais teimamos em continuar. Nos dê força, Senhor, para acertar o rumo. Nos dê força para seguir no caminho da luz. Nos dê força para continuarmos a jornada dura do nosso melhoramento, da nossa reforma íntima. Queremos caminhar, Senhor, na Sua direção. Somos fracos, persistimos nos mesmos erros há milênios. Mas esses erros estão sendo mostrados para nós dia a dia, mostrados e repetidos. Que possamos, Senhor, aprender, sentir, realizar e atravessar a porta estreita. Graças te damos, Senhor, por esse banquete de luz. Que assim seja.